1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 21. Queria que você prestasse bastante atenção agora. Nós estamos estudando esses dias, queridos, sobre manifestações do Espírito. E algo que é muito importante para nós entendermos é que a manifestação do Espírito ela tem um propósito. O Espírito não se manifesta nas nossas vidas sem um propósito. E algo que nós temos aprendido aqui esses dias é que as manifestações do Espírito Santo ela tem um propósito que é do bem comum. A manifestação do Espírito ela não acontece para o nosso próprio prazer. A manifestação do Espírito ela não acontece para a gente aparecer, mas a manifestação do Espírito ela tem um propósito, que é o bem comum. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, o Espírito Santo vai se manifestar através da sua vida, para que você seja um canal do bem comum. Amém? Graças a Deus. Queridos, olha só o que a palavra do Senhor continua dizendo, então, e aqui Paulo ele fala um pouco da diversidade, da questão dos dons, e depois ele entra, logo em seguida, que ele fala dos dons espirituais, ele fala da diversidade da unidade. E aqui no verso 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Amém? Queridos, algo que é muito importante aqui para nós entendermos acerca dos dons espirituais, e que Paulo ele começa falando dos dons, e depois ele já entra na unidade, já entra falando de corpo. E é importante nós entendermos que cada um de nós, e aqui a Bíblia fala que Deus estabeleceu, e é um termo que é muito interessante aqui, queridos, no verso que fala Deus estruturou o corpo. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e falar: meu irmão, Deus estruturou o corpo. Mas olha bem para ele e fala: Deus estruturou. Queridos, isso é muito importante nós entendermos isso, porque aqui, primeiramente, a palavra de Deus começa dizendo: olha, se um membro olha para o outro, né? E aqui no verso 21 fala: o olho disser para a mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Queridos, a primeira coisa que Paulo fala nesse trecho aqui, é que nós necessitamos do outro. Você precisa do irmão que está aí do seu lado. A Bíblia fala que Deus estruturou o corpo de Cristo. E aqui ele diz: olha, você não pode dizer que você não precisa do irmão que está do seu lado. E muitas vezes, queridos, a Bíblia fala da soberba, né? Que às vezes nós temos só soberba. E aqui a Bíblia fala que nós não podemos dizer, então, fala: eu sou independente, eu sou autossuficiente, eu não preciso do irmão que está do meu lado, porque eu consigo servir a Deus sozinho. Eu não preciso da igreja, eu não preciso da escola bíblica para aprender de Deus, eu não preciso ir no culto, eu não preciso do louvor. Queridos, aqui a palavra do Senhor então vem para nós falando nesse momento, é fundamental que você entenda isso, que Deus estruturou o corpo para que não haja divisão, porque Deus nos colocou como membros de um só corpo. Cada um de nós, queridos, tem um papel, cada um de nós tem uma função. E aqui é fundamental você entender isso, que os membros do corpo são indispensáveis. É fundamental que nós possamos entender essa revelação de Deus.
Mas às vezes o corpo sofre porque alguns membros não estão funcionando direito. O corpo todo sofre porque às vezes algum membro não está ainda no seu papel. O corpo todo sofre aqui porque você ainda não está exercendo o seu papel que Deus estabeleceu para você. É importante você entender isso. E você não pode dizer, então, nesse sentido, e aqui a Bíblia fala, olha, e Deus estruturou o corpo de certa forma, de tal forma, para que aqueles que necessitam de honra, aqueles que necessitam de algo especial, tenham no corpo. Queridos, e o corpo é isso. E às vezes nós não entendemos a dimensão quando Deus fala a respeito do corpo de Cristo. Porque é fundamental nós entendermos isso, que Deus nos colocou no corpo, Deus nos estabeleceu no corpo de Cristo, para que nós possamos alcançar a nossa plenitude, para que nós possamos alcançar o nosso melhor, alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Queridos, aquele texto que fala que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Esse texto é para mim e para você. Deus nos colocou no corpo para que nós possamos cumprir o propósito dele na nossa geração. E dentro do corpo, queridos, aqui Paulo fala muito aqui que não tem nenhum membro que é mais importante que o outro. Paulo fala, olha, no corpo, não tem nenhum que é mais importante que o outro, porque o que é importante é que Cristo apareça, o que é importante é que Cristo seja exaltado. E às vezes quando nós não entendemos isso, quando nós queremos aparecer, nós queremos ser diferente dos membros do corpo, né? E aí às vezes as pessoas elas não entendem esse princípio, e elas começam, eu não preciso do corpo, eu não preciso estar nesse meio, porque ela não entende que no corpo, queridos, ninguém é mais importante que o outro. Ninguém aqui é mais importante que o outro. Eu não sou mais importante que ninguém aqui na FAB, queridos. Não é porque eu estou aqui pregando, ministrando a palavra que eu sou mais importante. A palavra de Deus fala que não. Cada um dos membros do corpo tem a mesma importância diante de Deus. Amém? E às vezes o pensamento religioso, ele nos traz isso, né? O pensamento religioso, ele traz para nós o ensino errado de que às vezes nós não temos a mesma dimensão diante de Deus do que um líder. Queridos, mas não é assim. A palavra do Senhor fala que cada um de nós, Deus morreu por todos nós, Jesus morreu por todos nós. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Habita dentro de mim e de você. E nós juntos formamos o corpo de Cristo, e aqui, nesse corpo, a Bíblia fala que não existe acepção de pessoa, não existe diferenciação, ninguém é melhor do que o outro. E por isso que Paulo fala, olha, quando um sofre, todos sofrem. Quando um é colocado em destaque, todos ficam alegres por isso. E aí, queridos, vem o trabalho do Espírito Santo em nós nesses dias, para nos transformar, para nos fazer entender isso, queridos. E quando nós entendemos essa dimensão da igreja, e da força da igreja, do poder da igreja, nesse sentido, de que cada membro é indispensável, que os dons espirituais, queridos, às vezes Deus preparou uma porção de dons para você, para que você edifique a igreja, mas às vezes você não está ainda na dimensão que Deus preparou para você, e o corpo está aguardando por esse momento, o corpo está aguardando esse momento em que você vai ser revelado diante de Deus, amém? Olha para o irmão do seu lado aí, coloca a mão no ombro dele e fala, meu irmão, o Espírito Santo está em você, e ele está aguardando a manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, amém? Queridos, isso que a palavra do Senhor diz, que a igreja, ela aguarda ansiosamente isso, e nós só vamos alcançar o nosso papel como igreja. A FAB só vai alcançar o papel como igreja quando cada um de nós entender o dom que Deus deu para você, que Deus destinou para você, e que você possa exercer esse dom com maestria. Não adianta a gente sair crescendo, não adianta a gente sair estruturando coisas novas e deixar pessoas para trás. Amém? Nós somos um corpo, e o corpo tem que andar junto. E às vezes nós temos que ter paciência, tem uns mais apavorados, né? Tem uns mais calmos, amém? Não é assim? Tem uns que são mais acelerados, né? Tem uns que são mais calmos, mas a Bíblia fala sobre o equilíbrio, e a fala do momento em que Deus vai ser revelado nas nossas vidas, em que o poder de Deus vai ser revelado em nós. Queridos, e cada um de nós tem um papel fundamental, cada um de nós tem um propósito, e se você não entender o propósito que Deus tem para você, o dom que Deus tem para você, você não vai alcançar a verdadeira felicidade. Não adianta você prosperar no trabalho, não adianta você crescer em outras áreas da vida, se você não entender o seu papel em Deus. Nós somos criados, queridos, para ser cooperadores com a obra de Deus. Adão e Eva, quando foram criados ali no Jardim do Éden, eles foram criados com a tarefa de auxiliar na criação, de auxiliar ali no trabalho de Deus. Por isso que lá no Salmo 8 fala que pouco menor do que Deus nós fomos criados.
E aí o termo lá no Salmo 8 fala de Elohim, da criação. A Bíblia fala que Deus nos dotou do poder de criar. Por isso que o homem e a mulher são tão inteligentes. Por isso que nós criamos tantas coisas. Criamos avião, criamos uma série de situações, né? Ônibus espacial, cria celular, né? Cria uma série de coisas importantes. Gosto muito daquele Ariano Suassuna, né? Que fala que a maior invenção da humanidade foi o prendedor de roupa, né? Ele fala, não é possível, você aperta de um lado, abre do outro, olha que coisa fantástica. Né? Isso aqui é mais difícil que o celular, né? Amém? Queridos, mas o homem é criativo porque lá no Salmo 8 fala que nós somos dotados do quê? Do poder criador de Deus. Lá a Bíblia fala de Elohim, Deus da criação. E a Bíblia fala que assim como Deus nós somos criados, e nós temos esse poder de criar situações, criar coisas novas, criar um ambiente diferente na vida do irmão. Amém? Queridos, e Deus quer te usar nesses dias. Deus quer transformar a sua realidade para que você possa ser canal de Deus, de bênção na vida das outras pessoas. Esse é um dos propósitos que Deus tem para você, que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? Olha bem para o irmão que está perto de você e fala, meu irmão, Deus te chamou. Mas olha bem no olho dele, queridos, né? Já vamos treinar para o dia 12 aí, né, dos namorados? Assim não, mas né, tem gente que não é namorado não, mas vai olhar também, amém? Por isso que o neto já senta lá no cantinho com a esposa dele, né? Para ninguém ficar... Abraça o irmão, ele já fica no canto ali, né? Amém? Já está ligado. Né? Mas o Filemão que está no meio aí, pode abraçar ele, né? Amém, queridos? Mas olha bem para o irmão, pessoa do seu lado, mas profetiza para ela, fala, meu irmão, Deus te chamou para que você seja um canal de bênção. Onde você for, você vai abençoar as pessoas. Onde você pisar, as pessoas vão ser abençoadas. Amém? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, queridos. Ser canal de bênção, que a bênção de Deus possa vir e fluir através de nós, que nós possamos abençoar as pessoas que estão do nosso lado. E aqui ele fala primeiro, então, que Deus nos estruturou como igreja. Primeiro, para que nós entendamos que nós necessitamos desse ambiente. Queridos, uma das coisas que eu mais gosto, né, é de ouvir a igreja cantando. É muito gostoso isso, e às vezes até quando a gente está de férias, a gente vai em algumas igrejas, a gente nem entende às vezes o que o povo canta direito, né, não conhece as músicas, mas você ouvir a igreja cantando é fantástico. Você ouvir aquela voz da igreja cantando é algo que é muito gostoso, é algo que trabalha muito no meu coração, me enche de energia, me enche de fé, né? Amém? Mas por quê? Porque Deus opera na igreja. Deus não quer super-heróis, Deus quer uma igreja abençoada, amém? Deus quer que a igreja seja, a manifestação do Espírito Santo seja geral na igreja, que cada um de nós possamos ser esse canal de Deus. E aqui ele fala também, no verso, acompanha comigo, no verso 24, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Aquele Paulo está falando, fala, olha, alguns que precisam de ser tratados diferente, aqueles que às vezes não foram tratados por Deus ainda, que tem um sentimento às vezes ainda que não entendeu o conceito da igreja, esses a gente trata diferente, a gente trata com mais honra. Mas aqueles que já entenderam o propósito de Deus não precisa de ser tratado diferente, que ele pode ser tratado como os demais. E aqui ele fala, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Queridos, um principal fundamento da palavra de Deus é isso. E Jesus disse, olha, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Por quê, queridos? Um dos princípios da palavra de Deus é você cuidar um do outro. Não adianta você falar que ama a Deus, não adianta levantar sua mão na hora da canção e falar, Senhor, eu te amo, se você não tiver cuidado com o irmão que está do seu lado. Se você não tiver cuidado, se você não cuidar, e aqui Paulo fala, olha, para que cada um tenha igual cuidado uns pelos outros. É fundamental, queridos, que nós possamos cuidar uns dos outros. É por isso que Deus nos estabeleceu como igreja. O cuidado de um pelo outro é fundamental. E hoje, no nosso dia a dia, é tão corrido, né? A gente trabalha tanto, a gente corre tanto, que às vezes a gente não tem aquele tempo de parar, de ouvir o irmão, de investir na vida dele. A gente estava falando ali na escola bíblica hoje sobre isso, a necessidade de investir na vida de alguém. Né? Investir fé, investir palavra de Deus, investir cuidado. E é fundamental, então, queridos, que nós possamos ter essa dimensão. E nós só podemos
ter essa convicção, só podemos encontrar aquilo que Deus tem para nós, se nós tivermos essa dimensão do cuidado, do cuidar uns dos outros. E aqui ele continua falando, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se veem alegre com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Queridos, a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você pode repetir comigo? As portas do inferno da igreja. Vamos lá, de novo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Queridos, isso em todas as áreas da vida. Nós guerreamos uma batalha espiritual muito grande. Porque implantar o reino de Deus na terra não é fácil, queridos. Implantar a vontade de Deus nas nossas vidas não é fácil. Você viver como homem de Deus lá no seu trabalho não é fácil. Você viver como mulher de Deus lá no seu trabalho não é fácil. Queridos, mas por isso que a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo e nós temos que entender que cada um de nós, individualmente, somos parte desse corpo e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Queridos, se você faz parte do corpo de Cristo, você está vivendo uma batalha. Você, a partir do momento que você veio para as fileiras do exército do Deus vivo, né? A partir do momento que você veio para a igreja, você faz parte desse corpo, esse corpo, então ele começa a travar uma batalha espiritual. Existe uma batalha, queridos, por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Queridos, é importante você entender isso, que quando você faz parte da igreja, quando você faz parte do corpo de Cristo, existe uma batalha sendo guerreada, existe uma luta sendo travada. Por quê? Porque o diabo não quer que você cresça, o diabo não quer que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Às vezes Deus te chamou para evangelizar uma série de pessoas, na sua família, na sua vizinhança, o diabo não quer que você faça isso. Às vezes Deus te chamou para ser exemplo, para ser testemunho em algumas áreas, mas o diabo tenta te resistir, porque ele não quer que você seja um testemunho da glória de Deus. E aí, por isso, queridos, que é importante você entender essa dimensão. Eu faço parte da igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? E essa dom de Deus, e essa proteção, essa guarda que Deus tem para a sua vida, ele está através da igreja. Por isso que Deus te colocou aqui, como igreja. E às vezes viver em igreja é difícil, né? Viver em comunhão é difícil. Mas é importante para que nós entendamos isso, que Deus usa o irmão que está do nosso lado para transformar a nossa vida. Deus usa o irmão que está do nosso lado para nos moldar, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Amém? Esse é o propósito de Deus. E hoje, ao ceiarmos, no momento da ceia, que você entenda isso, que você entenda essa dimensão, que Deus te colocou no corpo. Por isso que Jesus falou, olha, todas as vezes que comeres esse pão, tomares desse cálice, e é um memorial, para que você se lembre daquilo que Jesus fez na cruz por nós, para que nós possamos entender isso, que Jesus tem um propósito nas nossas vidas, e ao participarmos do pão, ao participarmos do suco, nós estamos fazendo parte, nós estamos tendo essa comunhão com o corpo de Cristo, e a Bíblia fala que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, e por isso, queridos, quando você participa desse memorial, quando você participa da ceia, quando você participa do pão, quando você participa do suco, você está declarando no mundo espiritual, fala, olha, eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja do Senhor, Jesus é o verdadeiro pastor, Jesus é o meu pastor, e nada me faltará, amém? Queridos, quando você entende isso, né, o Salmo 23 deixa de ser um amuleto na sua vida, e passa a ser algo especial. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler o Salmo, põe o Salmo 23 para nós, com esse entendimento, antes da ceia.